Você já se perguntou o que realmente significa sabedoria? Se sim, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na história de um dos maiores exemplos de sabedoria já conhecidos, o rei Salomão. Não, essa não é apenas mais uma história antiga que ficou esquecida nas páginas de um livro empoeirado. A vida de Salomão, com todas as suas riquezas, poder e, claro, suas falhas, revela verdades que podem transformar nossa forma de ver o mundo. A maioria das pessoas conhece Salomão como aquele rei bíblico que pediu sabedoria a Deus, mas poucos realmente entendem a profundidade da sua história e o impacto que ele teve na história de Israel e, por que não dizer, na humanidade. Mas antes de continuar, preciso te alertar. Essa história não é apenas sobre vitórias e glórias, é sobre decisões difíceis, escolhas que moldaram o destino de uma nação e as lições amargas que até o mais sábio dos homens pode aprender. O que faz de Salomão um exemplo fascinante é justamente a complexidade de sua vida, sua ascensão, suas conquistas e sim, sua queda. E se você acha que essa história está distante da sua realidade, prepare-se para se surpreender. Afinal, quem nunca se viu em uma encruzilhada onde a sabedoria parece a única saída? Então, se você quer entender o que faz alguém realmente sábio e como as escolhas de uma única pessoa podem ecoar através dos séculos, continue conosco. A verdadeira história de Salomão está prestes a ser revelada e garanto que você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos juntos descobrir o que essa figura icônica pode nos ensinar sobre poder, riqueza e, principalmente, sobre as armadilhas que acompanham até mesmo os maiores dons. Salomão, um nome que ecoa na história como símbolo de prosperidade e sabedoria, é uma figura cuja grandeza transcende as páginas das Escrituras. Quando se menciona o rei Salomão, não se fala apenas de um líder qualquer, mas de um homem que alcançou um nível de glória e riqueza incomparáveis em sua época. Ele é lembrado, entre tantas coisas, como o monarca que ergueu o primeiro templo em Jerusalém, um feito que não apenas consolidou seu reinado, mas também perpetuou seu nome entre as gerações. Em qualquer estudo bíblico, é impossível ignorar a importância do rei Salomão, uma vez que sua história é contada com reverência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e continua a ser objeto de lendas e estudos até os dias de hoje. Entender quem foi Salomão é mergulhar em uma narrativa rica em detalhes que transcendem a simples biografia de um rei. Ele não só herdou o trono de Israel de seu pai, o rei Davi, mas também soube expandir e fortalecer o reino de formas que poucos imaginariam ser possíveis. Seu reinado, pontuado por decisões sábias e alianças estratégicas, fez de Israel uma nação próspera e o seu nome sinônimo de riqueza e sabedoria. Para aqueles que buscam compreender melhor a história de Salomão, é essencial observar não apenas seus feitos, mas também o legado espiritual que deixou, pois sua figura é central em muitas histórias bíblicas que continuam a ser estudadas e admiradas em diversos contextos religiosos. O que muitos não percebem é que Salomão, com toda a sua glória e riqueza, também enfrentou desafios que testaram sua sabedoria e fé. Como todo grande líder, ele teve que lidar com as complexidades de governar um povo diverso, mantendo a paz e a prosperidade em um reino constantemente ameaçado por inimigos externos e internos. A história de Salomão é mais do que um conto de poder e sucesso. É uma lição sobre como a sabedoria, quando aplicada com justiça e fé, pode transformar não apenas uma nação, mas também deixar um legado duradouro. E é essa combinação única de poder, sabedoria e espiritualidade que continua a fascinar e inspirar aqueles que estudam as histórias bíblicas e a rica biografia do rei Salomão. Salomão, antes de se tornar o renomado rei Salomão, era apenas um jovem no meio de uma família cheia de complexidades e desafios.
Nascido de Davi e Batseba, ele cresceu em um ambiente onde as disputas pelo poder e os conflitos entre irmãos eram frequentes. A vida familiar de Salomão, longe de ser pacífica, estava repleta de intrigas, resultantes das múltiplas esposas de Davi. Esse ambiente turbulento moldou o jovem Salomão, preparando-o, de certa forma, para o papel que ele assumiria mais tarde. Para quem estuda a história de Salomão na Bíblia, fica evidente que sua ascensão ao trono não foi apenas uma questão de sorte ou herança, mas de determinação e estratégia. Quando Davi envelheceu, a luta pelo trono de Israel se intensificou e Salomão, ainda jovem, se viu no centro dessa disputa. Com cerca de 18 anos, ele foi coroado rei, uma decisão que surpreendeu muitos, mas que se mostrou acertada com o tempo. É interessante pensar que, mesmo com pouca idade, Salomão demonstrou uma sabedoria e maturidade incomuns, características que seriam ainda mais evidentes durante seu reinado. A história de Salomão é um exemplo poderoso de como a determinação e a capacidade de navegar por situações adversas podem levar ao sucesso. Para quem busca lições na vida de Salomão, sua juventude e ascensão ao poder mostram que a preparação para grandes responsabilidades muitas vezes começa em meio às adversidades. Ao refletir sobre o início da vida de Salomão, é impossível não perceber como essas primeiras experiências foram cruciais para moldar o rei que ele viria a se tornar. A capacidade de Salomão de superar os desafios familiares e políticos em sua juventude é uma das razões pelas quais ele é lembrado não apenas como um grande rei, mas como um líder cuja sabedoria se destacou desde cedo. A biografia de Salomão nos ensina que, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis, como ele enfrentou em sua juventude, é possível emergir mais forte e preparado para o que está por vir. Esse começo tumultuado foi apenas o prelúdio para o reinado próspero e sábio que ele lideraria por décadas. O reinado de Salomão, que se estendeu por aproximadamente 40 anos, foi um período de grande transformação para Israel, tanto em termos de estrutura quanto de prosperidade. Uma das primeiras ações do rei foi reorganizar a administração do reino, garantindo que as diferentes regiões tivessem uma gestão mais eficiente e coesa. Salomão também se destacou ao fortalecer o exército de Israel, introduzindo carros de guerra e cavalaria, o que não apenas aumentou o poder militar da nação, mas também sua segurança em tempos de ameaça. Para entender o reinado de Salomão, é preciso reconhecer essas mudanças como fundamentais para a estabilidade que ele conseguiu trazer ao seu povo. Além das melhorias internas, o comércio durante o reinado de Salomão floresceu como nunca antes. A riqueza de Israel cresceu a tal ponto que a prata se tornou tão comum quanto as pedras, um feito notável que simboliza a abundância sob seu governo. A sabedoria do rei em negociar e formar alianças com outras nações, como a estabelecida com Irão, rei de Tiro, foi crucial para esse sucesso comercial. Esses acordos não só trouxeram riquezas materiais, mas também fortaleceram as relações diplomáticas de Israel, colocando o reino em uma posição de destaque na região. A história de Salomão na Bíblia frequentemente ressalta essa prosperidade como um reflexo direto de sua liderança sábia e eficaz. Porém, não se pode falar das conquistas de Salomão sem mencionar seu impacto cultural e religioso. Sob seu reinado, Israel não só se fortaleceu economicamente, mas também se tornou um centro de influência cultural. A fama de Salomão, conhecida por sua sabedoria e riqueza, atraiu líderes e comerciantes de várias partes do mundo. Essa prosperidade material e espiritual, sem dúvida, ajudou a consolidar a imagem de Salomão como um dos reis mais notáveis da história.
As lendas sobre o rei Salomão, suas riquezas e sabedoria continuam a inspirar até hoje, oferecendo um exemplo claro de como uma liderança bem-sucedida pode impactar não apenas uma geração, mas também futuras. A construção do primeiro templo em Jerusalém é, sem dúvida, uma das realizações mais notáveis de Salomão. Uma obra que transcendeu sua época e se tornou um símbolo de fé e devoção para os israelitas. Esse projeto monumental, que levou 7 anos para ser concluído, não foi apenas um feito de engenharia e arquitetura, mas também uma expressão profunda da fé de Salomão e de seu compromisso com Deus. Os materiais usados, como cedro do Líbano e ouro puro, não foram escolhidos ao acaso. Cada detalhe refletia o desejo de Salomão de criar um local digno de abrigar a Arca da Aliança. O templo se tornou o centro espiritual de Israel, e a história de sua construção é contada com reverência em estudos bíblicos até os dias de hoje. Salomão não apenas construiu o templo, mas também supervisionou a construção de outras edificações significativas que reforçaram a infraestrutura e a defesa do reino. Seu palácio, por exemplo, foi uma obra imponente que levou quase o dobro do tempo para ser concluída, um reflexo da riqueza e do poder que Salomão acumulou durante seu reinado. Além disso, ele mandou erguer várias fortalezas em pontos estratégicos, garantindo que Israel estivesse protegido contra possíveis invasões. Esses projetos não só serviram para fortalecer o reino, mas também para demonstrar a capacidade de Salomão de combinar espiritualidade com a necessidade prática de proteger seu povo. A construção do templo também teve um impacto duradouro na cultura e religião de Israel. Mais do que um simples edifício, o templo se tornou um símbolo de identidade nacional e espiritual. Um lugar onde os israelitas podiam se conectar com Deus de maneira profunda e significativa. A dedicação de Salomão a este projeto reflete não apenas sua devoção religiosa, mas também sua visão de um Israel unido sob a adoração de um único Deus. Esse legado é tão poderoso que, mesmo séculos após sua construção, o templo ainda é lembrado como uma das maiores realizações do reinado de Salomão, um testemunho de sua sabedoria e compromisso com seu povo e sua fé. A sabedoria de Salomão é, sem dúvida, uma das características mais fascinantes de sua personalidade e uma das razões pelas quais ele é tão reverenciado na história bíblica. Desde jovem, Salomão demonstrou uma compreensão profunda das complexidades da vida e do governo, algo que o destacou entre seus contemporâneos. A Bíblia relata que Deus ofereceu a Salomão qualquer coisa que ele desejasse e, em vez de pedir riquezas ou poder, Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Esse pedido por sabedoria, mais do que qualquer outra coisa, revela o caráter de Salomão e sua intenção de ser um rei justo e sensato. Quem estuda a história de Salomão não pode ignorar a importância desse momento em sua vida. Um dos exemplos mais icônicos da sabedoria de Salomão é a famosa história das 2 mulheres que reivindicavam ser a mãe de um bebê. Salomão, usando de sua sabedoria, propôs dividir o bebê ao meio, uma solução que rapidamente revelou a verdadeira mãe. Essa decisão, simples em sua execução, mas profunda em sua percepção, se tornou um símbolo da sabedoria do rei, mostrando como ele conseguia aplicar seu conhecimento em situações de grande tensão emocional. Essa história, repetida em estudos bíblicos e em várias lendas sobre o rei Salomão, exemplifica como sua sabedoria transcendeu o comum, tornando-o uma figura de grande admiração e respeito. Além de suas decisões judiciais, Salomão também é acreditado como o autor de muitos provérbios, bem como de outros textos bíblicos importantes, como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses escritos não são apenas reflexos de sua sabedoria.
mas também servem como guias atemporais de comportamento e reflexão espiritual. A sabedoria de Salomão, portanto, não era apenas prática, mas também filosófica e espiritual, abrangendo todos os aspectos da vida humana. Seu legado literário é um dos motivos pelos quais ele continua a ser estudado e admirado, e por que as lendas sobre sua sabedoria permanecem vivas até hoje. Apesar de toda a sua sabedoria e sucesso, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por decisões que levaram ao seu declínio, revelando que até mesmo os maiores líderes são vulneráveis às fraquezas humanas. Com o tempo, Salomão se afastou dos princípios que o haviam guiado no início de seu reinado, influenciado por suas numerosas esposas estrangeiras que trouxeram consigo a adoração de deuses pagãos. Essa introdução de idolatria não apenas irritou a Deus, mas também enfraqueceu a unidade espiritual do povo de Israel. A história de Salomão, que começou com tanto potencial e promessa, começou a desmoronar à medida que ele se desviava do caminho que havia estabelecido. A poligamia de Salomão, que resultou em centenas de esposas e concubinas, não foi apenas uma questão de excesso pessoal, mas também uma fonte de tensões políticas e religiosas. Essas alianças, embora inicialmente tenham servido para fortalecer as relações diplomáticas, acabaram introduzindo divisões e enfraquecendo o reino internamente. A idolatria que Salomão permitiu que se enraizasse no reino foi um dos fatores que levou à sua eventual queda, culminando na divisão do reino de Israel após sua morte. Esse declínio serve como um lembrete poderoso de que a sabedoria e o sucesso, por mais grandiosos que sejam, podem ser rapidamente corroídos pela falta de fidelidade e vigilância espiritual. No entanto, apesar do declínio, o legado de Salomão é inegável e continua a influenciar gerações. Ele deixou para trás um reino que, apesar de dividido, carregava a marca de sua sabedoria, riqueza e realizações culturais. A construção do templo, suas obras literárias e a prosperidade que ele trouxe a Israel são lembranças duradouras de seu reinado. As lendas sobre o rei Salomão, suas riquezas e sabedoria, continuam a fascinar e a ensinar lições sobre os altos e baixos do poder. Mesmo em sua queda, há algo a aprender sobre a fragilidade da condição humana e sobre como a busca por sabedoria deve ser acompanhada pela manutenção de valores inabaláveis. Agora que você conhece a verdadeira história do rei Salomão, pergunto, o que você fará com esse conhecimento? A sabedoria de Salomão, suas escolhas e seus erros nos mostram que o poder e a riqueza podem ser passageiros, mas as lições aprendidas com a experiência são eternas. Você já pensou em como pode aplicar essa sabedoria em sua própria vida? Talvez seja a hora de refletir sobre as escolhas que está fazendo, as prioridades que tem colocado à frente e as armadilhas que pode estar ignorando. O que está em jogo na sua vida que merece mais atenção e discernimento? Se a história de Salomão nos ensina algo, é que todos nós enfrentamos momentos de decisão que podem definir nosso futuro. Então, eu te desafio a pensar: como você está usando a sabedoria que possui? Está tomando decisões que vão fortalecer sua vida e sua fé? Ou está se deixando levar pelas ilusões do mundo? A verdadeira sabedoria não está apenas em saber o que é certo, mas em aplicá-lo no dia a dia, em cada pequena escolha. E se você quer continuar aprendendo mais sobre histórias como esta, que não só inspiram, mas também transformam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca a oportunidade de crescer em conhecimento e fé, porque juntos podemos trilhar um caminho de aprendizado que vai muito além do superficial. Você está pronto para essa jornada?